Imagina que, do nada, o incêndio enorme rompe agora mesmo na parte de trás do prédio. Em questão de milissegundos, a mente humana faz um truque de mágica que é tipo microscópico e assustador ao mesmo tempo. Ela desliga completamente a criatividade. Uhum, totalmente. A curiosidade morre, na hora. Uma visão de túnel absoluta toma conta de tudo, e a única coisa que importa ali é a sobrevivência. Quer dizer, ninguém vai sentar em círculo e fazer uma sessão de brainstorming sobre a natureza filosófica do fogo, né? Nossa, não mesmo. É um mecanismo de defesa biológico brutal. E super eficiente. O cérebro simplesmente aciona quase que exclusivamente o pensamento crítico. As perguntas viram algo muito binário e urgente, tipo, como eu apago isso? Ou como eu fujo daqui o mais rápido possível? Exato. Não tem margem nenhuma para ficar explorando dezenas de possibilidades abstratas quando o teto está desabando na sua cabeça. E a ironia nisso tudo é que a evolução preparou a gente maravilhosamente bem para fugir de tigres e apagar incêndios físicos. Mas essa mesma biologia de visão de túnel pode causar um estrago gigantesco quando a gente tenta aplicar ela aos problemas modernos. O que, aliás, leva a gente direto para a missão da nossa imersão de hoje. A proposta aqui é decodificar a anatomia da tomada de decisões e da resolução de problemas. Porque, convenhamos, na maior parte do tempo, a gente não está lidando com chamas literais. Felizmente não. A gente está lidando com aquela crise clássica de sexta-feira à tarde, sabe? Quando um projeto super crítico desmorona, a pressão vai lá no teto, a lama espirra para todo lado, e o nosso instinto primitivo grita para a gente agarrar a primeira solução óbvia. Só para acabar logo com o desconforto e ir para casa, né? Exatamente. Então, a ideia hoje é entender o que realmente acontece na mente humana, desde esse tipo de obstáculo corporativo até um cenário de desastre em grande escala. Para quem acompanha as nossas análises, buscando ferramentas mentais para não surtar sob pressão, os dois materiais que a gente está dissecando hoje formam um par assim, fascinante. Muito. A gente tem um estudo super denso sobre os fundamentos cognitivos da resolução de problemas e um relato impressionante direto das trincheiras, vindo de profissionais que tomam decisões no olho do furacão, no epicentro de desastres reais. E juntos, eles constroem uma imagem muito clara de como a mente opera. E tem uma metáfora nos textos que serve como um ponto de partida excelente para a gente. Ah, da bicicleta? Isso. E imagina a resolução de problemas como uma roda de bicicleta sustentada por 3 aros principais: a criatividade, a curiosidade e o pensamento crítico. Se um desses aros quebra, a roda não gira direito. Fica manca. E o avanço simplesmente para. O grande desafio é que a maioria das pessoas tenta pedalar com uma roda onde o aro do pensamento crítico é feito de aço maciço, enquanto a curiosidade e a criatividade são feitos de, sei lá, palito de dente. É uma proporção totalmente desequilibrada. Certo, vamos desempacotar isso. As fontes trazem uma divisão técnica muito clara, usando aquele exemplo do incêndio que a gente acabou de falar. É a velha queda de braço entre o pensamento divergente e o pensamento convergente. E a fricção entre esses dois modos é, na verdade, o motor de qualquer solução que preste. O pensamento divergente, para a gente contextualizar, é o ato da expansão. É a curiosidade correndo solta, olhando para os lados, gerando opções, sem aquele peso inicial do julgamento. É literalmente a fase de perguntar descaradamente, e se a gente fizesse isso, e se tentasse aquilo? Sem filtro nenhum. Exato, sem filtro. Já o pensamento convergente é o nosso raciocínio crítico entrando em cena, muitas vezes vestido com roupas de bombeiro, sabe? Ele pega todas aquelas ideias soltas que o divergente criou, afunila tudo, aplica a lógica fria e decide qual é a resposta que de fato sobrevive ao mundo real. O perigo, como as fontes apontam com muita clareza, é cruzar os fios no meio do caminho. Imagina que uma empresa sofra uma queda repentina, feia e totalmente inexplicável nas vendas. Um pesadelo comum. Pois é. Se a equipe entrar naquele modo biológico de incêndio que a gente falou, usando só o pensamento convergente para tentar apagar o problema na hora, com a primeira solução óbvia... Tipo, dar um desconto agressivo nos produtos e cortar os preços loucamente. Exatamente isso. As chances de implosão são enormes, porque uma queda nas vendas não é um fogo físico, é um sistema complexo falhando. E isso exige uma dança muito cuidadosa entre abrir a mente para o divergente primeiro
e só depois fechar com o convergente. Se a gente pula essa dança, a gente corre o risco seríssimo de passar meses resolvendo, com uma perfeição absoluta, o problema errado. Nossa, sim? A equipe pode achar que o problema é o preço, quando na verdade o produto ficou obsoleto ou a campanha de marketing mirou no público inverso. O pensamento convergente puro, ele apressa a resposta, mas ele ignora completamente a raiz da situação. Pensando aqui em como visualizar essa mecânica toda de um jeito prático, é quase como tentar planejar um grande jantar para convidados super exigentes. O pensamento divergente seria aquele momento caótico de abrir a geladeira, abrir a despensa, pegar os vegetais, as carnes, os temperos e até aquele vidro de mostarda meio esquecido lá no fundo. E jogar tudo na mesa. Sim, simplesmente jogar absolutamente tudo em cima da mesa. É uma bagunça visual, mas todas as matérias-primas estão ali, visíveis e disponíveis para você. E então o pensamento convergente entra na cozinha. Aí a brincadeira muda. É o ato de olhar para essa montanha caótica de ingredientes, cruzar os braços e ativar o filtro implacável. Tipo, certo, como eu combino isso aqui para criar um prato que faça sentido sem causar uma intoxicação alimentar coletiva na galera? Essa imagem traduz muito bem o perigo dos dois extremos. Porque ficar a vida inteira jogando ingredientes na mesa, gerando milhares de ideias, sem nunca cozinhar nenhuma delas, não alimenta ninguém. É o eterno brainstorming que não dá em nada. Exato. Mas, por outro lado, tentar cozinhar o jantar sem antes explorar o que tem escondido lá na despensa, isso garante que o cardápio vai ser eternamente aquela mesma refeição sem graça de sempre. A genialidade na resolução de problemas, no fundo, é saber o minuto exato de parar de jogar ingredientes e começar a ligar o fogo. Então, se o pensamento convergente não gerenciado dá pra gente essa visão de túnel, que nos faz querer apagar sintomas imediatos, a grande pergunta é: como treinar o cérebro para dar um passo atrás e olhar para o prédio inteiro que está queimando? E é aí que entra a parte prática do material. Sim, porque o material sobre fundamentos foge totalmente de abstrações e detalha um arsenal muito prático. Não é só uma listinha de qualidades vagas para colocar no currículo, mas sim 5 habilidades cognitivas que formam a musculatura real de quem resolve crises. E para mim, o mais interessante é observar os mecanismos, as engrenagens mesmo, por trás dessas habilidades. A primeira que a fonte destaca é a capacidade analítica. E olha, não estamos falando sobre conseguir ler gráficos de Excel rapidamente. Com certeza não. O mecanismo real aqui é a habilidade de fragmentar uma situação avassaladora em partes pequenas e administráveis. É você conseguir olhar para um cenário onde 50 coisas estão dando errado simultaneamente, isolar os componentes e conseguir enxergar como a falha lá na peça A está provocando o colapso na peça B. É ter a frieza de ver o tabuleiro inteiro, né? Não apenas a pecinha que está sendo comida naquele exato instante pelo adversário. O que puxa a gente direto para a segunda habilidade, que é o pensamento lateral. Ah, o famoso pensar fora da caixa. Pois é, sejamos muito honestos aqui, o mundo corporativo transformou isso num clichê terrível. Mas a explicação que a fonte dá é bem mais robusta que essa frase de efeito. Não é sobre ter ideias espalhafatosas ou divertidas no meio de uma reunião. É sobre mudar deliberadamente a mecânica da lente através da qual a gente observa o obstáculo. É como trocar as lentes de uma câmera no meio de uma sessão de fotos. Perfeito. Quando a gente está estressado com um problema, geralmente a gente usa uma lente macro. A gente foca com uma intensidade absurda no micro detalhe daquela única engrenagem que quebrou. O pensamento lateral, pelo que o texto mostra, é o esforço consciente de desatarrachar essa lente macro e colocar uma grande angular. E dar 10 passos para trás. Isso, é dar passos para trás e capturar a fábrica inteira na imagem. Ao fazer isso, às vezes a epifania não é descobrir como consertar aquela engrenagem quebrada, mas sim perceber que a máquina inteira se tornou desnecessária e pode ser simplesmente desligada. Cara, isso é muito poderoso. E se o pensamento lateral é essa capacidade elástica da mente, a terceira ferramenta, que é o raciocínio lógico, atua como o esqueleto rígido que mantém essa estrutura toda de pé. O contrapeso necessário. Exato. É a blindagem mental contra o pânico. Significa conseguir fazer perguntas clinicamente céticas no meio de um caos absoluto.
É parar e se perguntar se essa conclusão desesperada a qual a equipe está chegando é baseada em fatos irrefutáveis mesmo ou em suposições que o nosso próprio cérebro criou por causa do excesso de ansiedade. O que prepara o terreno perfeitamente para a quarta habilidade, que é a iniciativa. E o material pontua algo sobre iniciativa que, confesso, vai muito além da simples proatividade que a gente ouve falar. Vai bem mais fundo. Sim, a definição gira inteiramente em torno de assumir a propriedade da crise. É aquela virada de chave mental muito rara, onde o indivíduo enxerga uma falha no sistema e, em vez do cérebro processar a clássica desculpa de que o departamento de TI precisa resolver isso, o pensamento imediato passa a ser outro. Passa a ser, eu vi a rachadura, logo essa rachadura agora também é problema meu. Exatamente, e envolve muita antecipação. É conseguir mapear as crateras na estrada e desviar o volante muitos quilômetros antes de o pneu estourar. Certo, peraí, segura um pouco. Diga. Até agora a gente tem capacidade analítica, pensamento lateral, raciocínio lógico e iniciativa. Isso forma uma arquitetura cognitiva fantástica e super coerente. Mas a quinta habilidade listada na fonte... A persistência. Eu li isso várias vezes e confesso que fiquei genuinamente cético. A persistência soa incrivelmente deslocada nesse grupo. Você achou? Achei. Porque raciocínio lógico e capacidade analítica são habilidades cognitivas muito claras. Persistência me parece apenas aquela teimosia cega de pôsteres motivacionais. Sabe, a ideia de bater a cabeça na parede 1000 vezes até a parede cair. O que ela está fazendo ao lado de músculos analíticos tão refinados de resolução de problemas? Olha, é uma desconfiança totalmente válida à primeira vista. Mas a justificativa do texto lança uma luz sobre o abismo gigantesco que separa a teoria da prática. A persistência, pelo menos nas engrenagens da resolução de problemas, não é obstinação burra. Tá, então o que é? Ela trata de um mecanismo muito específico, que é a implementação. Imagina que um raciocínio lógico fenomenal desenhe uma solução simplesmente perfeita no quadro branco, na terça-feira. A solução ideal. Isso não tem o menor valor se na quinta-feira a execução morrer. E o mundo real odeia ser consertado. Toda mudança gera atrito mecânico. A implementação vai esbarrar em orçamentos que são cortados repentinamente, processos que são falhos e, claro, muita resistência humana. Ah, entendi a conexão agora. Então a parede na qual a gente acaba batendo a cabeça não existia no plano original e limpo lá no quadro branco. Ela apareceu de surpresa no meio do caminho. Exatamente isso. A persistência cognitiva é a flexibilidade de absorver esse atrito contínuo sem abandonar a lógica original do plano. É o famoso recalcular a rota. Exato, recalcular a rota de forma dinâmica, adaptando aquela solução teórica ao caos do chão de fábrica e se recusando a desistir no primeiro gargalo que aparecer. Sem essa resiliência ativa para garantir que a ideia ganhe vida de verdade, as 4 habilidades que a gente discutiu antes se transformam apenas num excelente exercício intelectual sem impacto absolutamente nenhum na realidade. Faz todo sentido agora. A grande ideia é o combustível no tanque, mas a persistência é a transmissão mecânica, que obriga a roda a girar no asfalto molhado. A questão é que possuir todas essas 5 ferramentas soltas dentro da cabeça pode ser meio paralisante se não houver um método claro por trás. Com certeza, a mente precisa de ordem. Em meio à pressão, o cérebro humano precisa de andaimes, precisa de uma estrutura passo a passo. E a fonte entrega uma arquitetura muito mastigada para organizar o caos, que é resumida no acrônimo IDEAL, I-D-E-A-L. Eu adoro esse modelo porque é um trilho muito seguro para o pensamento não descarrilhar quando a pressão sobe. Vamos passar por ele então? Vamos. O I representa identificar o problema de fato. Parece o conselho mais óbvio do mundo, mas é a fase onde fortunas corporativas são queimadas anualmente. Verdade. Numa empresa pode passar meses investindo milhões para tratar um sintoma como, sei lá, a queda de moral da equipe, simplesmente porque ninguém sentou para investigar e descobrir que a causa raiz era uma ferramenta de software defeituosa que forçava todo mundo a fazer hora extra todo dia. E para estancar esse sangramento logo de cara, o acrônimo exige o D, que é definir o contexto.
porque o sintoma não flutua num vácuo estéril, né? Quem exatamente está sendo esmagado por isso? E quais são as consequências reais? Isso. E tem a pergunta mais dura de todas. O que acontece com a organização inteira se a gente cruzar os braços e não fizer absolutamente nada a respeito? Mapear o contexto evita criar uma cura que se prove muito mais tóxica que a própria doença. Perfeito. E aí, tendo o diagnóstico e o contexto em mãos, entra o E de explorar estratégias. Essa é a arena onde o pensamento divergente e a nossa famosa lente grande angular assumem o controle. A fase de abrir a geladeira. Exato. A meta aqui é gerar caminhos, opções e saídas inusitadas, atrasando o instinto do julgamento pelo maior tempo que os ponteiros do relógio permitirem. O que, claro, nos leva inevitavelmente para o A, agir, que é pegar a estratégia mais sólida, arregaçar as mangas e partir para a implementação implacável, acionando aquela persistência que a gente acabou de dissecar. É o momento de colocar a mão na massa. Mas, e aqui as coisas ganham uma camada psicológica fascinante. Há um ponto cego super perigoso exposto nas fontes. É a letra final, o L. Que em inglês significa look back. Isso, olhar para trás e aprender com o que acabou de ser feito. E eu arrisco dizer que essa é, disparada, a etapa sistematicamente mais ignorada da história do trabalho. Ah, sem dúvida nenhuma. Porque a neuroquímica joga ativamente contra a letra L. O L é chato. Quando a crise explode, agir rápido gera adrenalina. E quando aquele incêndio figurativo é finalizado lá na fase do agir, o cérebro do profissional recebe uma injeção esmagadora de dopamina. É a sensação visceral de ser o herói que salvou o dia. E isso é altamente viciante. Vicia demais. As pessoas e até as culturas empresariais inteiras se tornam quimicamente dependentes do ato de atuar como bombeiros. E qual a consequência disso? Assim que a fumaça baixa, todo mundo foge rapidamente em direção à próxima crise urgente na agenda, só em busca da próxima dose de adrenalina e de gratificação. Ninguém quer ficar para limpar a bagunça. Ninguém tem paciência para sentar, respirar o ar limpo e avaliar friamente os destroços. E a consequência de ceder esse vício é desastrosa a longo prazo. O sucesso tático na hora da crise acaba cegando as equipes. Imagina que um departamento resolva uma grande entrega de sexta-feira, forçando as pessoas à exaustão, correndo feito loucos para todos os lados. Se o produto é entregue, o cérebro valida a experiência. Ele diz que a tática funcionou. Validou o estresse? Validou tudo. Se eles pularem a fase do look back, de olhar para trás, eles nunca vão reparar nos danos colaterais ou naquele esgotamento silencioso da equipe. Sem o processo de dissecar a anatomia do que aconteceu, a empresa fica presa numa roda de hamster, apagando os mesmíssimos focos de incêndio todas as semanas. É exaustivo só de pensar. Demais. O crescimento real não deriva da ação isolada, mas do desconforto de refletir sobre essa ação. E é essa avaliação amarga do que passou que edifica o que os especialistas chamam de consciência situacional. O que lança uma ponte fantástica para a gente explorar a segunda fonte. Porque até esse minuto a gente esteve mergulhado no ambiente das empresas, lidando com problemas que, por piores que sejam, ainda acontecem em salas com ar-condicionado, onde você pode desenhar cronogramas bonitinhos numa lousa branca. Onde tem um certo nível de controle, né? Sim, mas a segunda fonte arranca a gente da cadeira giratória e foca nos cenários de desastres absolutos. O que ocorre com a nossa estrutura mental quando o roteiro bem delineado é literalmente varrido do mapa por um evento em grande escala. É aí que a gente entra na fronteira do caos. O texto apresenta a mecânica por trás do papel do comandante de incidente. Em catástrofes industriais, fenômenos climáticos extremos ou emergências agudas, essa é a figura central que absorve a pressão inimaginável de coordenar milhares de pessoas em um ambiente onde cada decisão conta em vidas humanas ou colapsos massivos. Há uma descrição nesse texto sobre os primeiros momentos de uma grande resposta a desastres que me chamam muita, mas muita atenção. Quando a crise eclode, a reação inicial se parece surpreendentemente com o ato de um grupo seguindo uma partitura musical clássica que foi duramente ensaiada. Tem um script. Tem um manual denso e rigoroso de operações. Isolar o perímetro, focar nos recursos vitais, criar linhas de comunicação super pesadas, é um fluxo de pensamento convergente gigantesco
para tentar injetar alguma ordem naquilo que é imprevisível. O problema, segundo o relato, não é o manual. O manual é ótimo. O problema é que a tragédia se recusa a ler as regras. Exato. É aquela velha máxima de que nenhum plano sobrevive ao contato com a realidade severa. Desastres têm características meio alienígenas. Eles produzem obstáculos que ninguém previu. Uma ventania pode bloquear a rota que o manual jurava que estaria limpa. E é nesse momento que o excesso de fidelidade ao roteiro mata. Mata literalmente em alguns casos. Se o comandante de incidente decidisse trancar numa base e tentar espremer o ambiente real para que ele caiba nos processos descritos no papel, a operação colapsa. Faz sentido. O comandante de elite tem a consciência situacional engatilhada. Ele ouve os estalos do campo, filtra milhares de relatórios desencontrados e processa que a partitura original simplesmente já não serve mais. É um malabarismo mental aterrorizador se você parar para pensar. O comandante segura as regras firmemente numa mão, mas precisa sentir as mudanças atmosféricas com a outra. O engraçado é que, lendo as fontes, eu fiquei tentando encontrar uma imagem que explicasse essa tensão. E sei lá, não me parece com uma orquestra clássica. Não. O que veio na sua cabeça? Deixa eu ver se a linha de pensamento faz sentido aqui. Lembra de um músico excepcional de jazz? Ah, o improviso. Exatamente. Esse músico domina a estrutura básica da música, ele sabe todas as escalas matemáticas de trás para frente. Ele tem na cabeça dele o método ideal da música. Isso é como o comandante com seu manual debaixo do braço. Uhum. Só que o músico clássico tenta tocar o papel exatamente do início ao fim, sem desviar uma vírgula. O músico de jazz percebe uma leve mudança na bateria, nota a energia da sala cair ou subir e sabe o instante exato em que deve abandonar o que foi combinado para criar um improviso ali, na hora, no calor dos acontecimentos. Esse paralelo é formidável porque captura bem o conflito central entre obedecer à estrutura e liberar a intuição. Um comandante de incidente que domina a cena faz exatamente o que o mestre do jazz faz. Ele escuta o ambiente. Ele capta a anomalia no ambiente, percebe que o protocolo vai resultar num desastre ainda pior e toma a decisão excruciante de abandonar a ordem escrita para improvisar novas táticas baseadas apenas em experiências prévias. Mas, e aqui está o pulo do gato, a genialidade que o texto revela não termina na improvisação solta. Ah, claro, tem a hora de voltar para a base. Esse é o grande segredo da resolução suprema de problemas. Saber o milissegundo em que é necessário soltar as amarras e improvisar é brilhante. Mas saber o momento crítico de pegar toda essa nova informação improvisada e retornar para a segurança da partitura original é o que impede a situação de desandar para o caos completo. O músico de jazz precisa costurar o solo insano dele de volta ao ritmo central da banda para a música poder continuar andando. Perfeito. Alternar entre a disciplina dura do manual e a coragem intelectual de criar saídas alternativas no escuro, sem perder o prumo, é o ápice do funcionamento da mente humana sob enorme pressão. Nossa, nós cobrimos um arco gigantesco hoje, hein? Fomos lá da biologia que tenta nos convencer a apenas fugir do fogo usando o pensamento convergente, até as ferramentas práticas para abrir a mente divergente sem deixar as coisas desandarem. E vimos como fugir do clichê corporativo também. Sim, trocando as lentes de foco com o pensamento lateral. E reposicionamos a persistência, tirando ela daquelas frases feitas de positividade e enxergando a função vital dela como a resiliência da implementação num mundo que é essencialmente caótico. Descascamos o método ideal e aquele aviso sombrio de como a nossa busca por dopamina nos faz ignorar a etapa de olhar para trás. E tudo isso culminou na demonstração máxima de que desde os atritos do nosso cotidiano corporativo até os limites extremos do comando em desastres reais, o processo é o mesmo. O melhor tomador de decisões conjuga o domínio total das metodologias com a coragem super flexível de ignorar os protocolos sempre que a realidade começar a falar mais alto que a teoria. Isso tudo me conduz a uma última ponderação sobre as entrelinhas dessas fontes. Algo para a gente deixar ecoando com quem está ouvindo a gente após encerrarmos essa imersão de hoje. Manda ver. Nossa cultura contemporânea parece ter desenvolvido uma obsessão incontrolável por nos fazer decorar essas grandes partituras de vida e carreira.
A gente gasta energias vitais montando cronogramas impecáveis de 5 anos, traçando metas diárias rígidas em planilhas coloridas, estocando todos os manuais imagináveis na nossa mesa. E o objetivo oculto desse controle todo é quase uma tentativa desesperada de eliminar qualquer traço de dor, falha ou desvio imprevisível dos nossos dias. É a sedutora e, eu diria, bem falsa ilusão da asepsia, né? Achar que o roteiro protege a gente contra o inesperado. Mas se acabamos de constatar, ao dissecar esses materiais, que o traço definitivo da verdadeira maestria, mesmo durante calamidades inimagináveis, não é marchar cegamente seguindo regras no papel, mas sim dominar o tempo exato de jogar os manuais pela janela, apurar a consciência situacional e improvisar uma saída ao som das sirenes. Onde você quer chegar? O questionamento que fica no ar é sombrio. Será que esse nosso esforço exaustivo e moderno para planejar cada minúsculo detalhe do nosso entorno não está aos poucos nos ensurdecendo? Será que de tanto fixar os olhos de forma obsessiva no que deveria ser perfeito, a gente não esqueceu como escutar a melodia real, imprevisível e deliciosamente caótica que está tocando agora mesmo na sala em que estamos? Acabamos afinando o instrumento para uma música que a realidade decidiu não tocar. Exatamente isso. Fica aí a provocação latente para a galera. Da próxima vez que um obstáculo intransponível cruzar o caminho de quem está nos acompanhando, seja um relatório na iminência de fracassar ou um projeto que simplesmente pegou fogo mentalmente, talvez a atitude mais corajosa e eficaz a se tomar exija bem menos leitura do manual e um olhar bem mais profundo para a fumaça que está tomando a sala. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.